Esse aqui tá gravando. Beleza. Ok, tudo bem. Temos aqui a aula aqui de acordo com as minhas anotações, é a continuação da aula anterior, que era a 17, né? Eu sei, mas as notas de aula 20, isso aqui é a aula 20 aqui, né? E nas notas é número 17, né? Ainda, certo? A gente vai... Hein? Estou correndo? Não. Devagarzinho. Certo? A gente vai falar sobre... primeiro, eu vou inverter aqui a ordem, certo? Primeiro, condição de contorno, né? Agora com as equações de Maxwell na sua forma final. A gente vai falar sobre alguns tipos de meios materiais e vai fazer alguns exemplos também, certo? De cálculo de campos em regiões distintas, digamos assim, né? A gente está falando de mais ou menos materiais isolantes, né? Condutores, como eu falei para você, vai ser uma coisa à parte. Já existe disponível, eu vou organizar esse material, certo? Eu vou fazer alguns exemplos de cálculo, né, de campos, digamos assim, em materiais isolantes distintos, né? Quando você tem mais de um meio material, como é que termina o campo, certo? Bom, condições de contorno surgem... Isso é exatamente aquela discussão da última aula, né? Na equação diferencial, você tem aquelas densidades volumétricas, né? Mas essas idealizações de carga de superfície, né? ou descontinuidade da projeção da superfície, como é que elas são manuseadas, né? Isso sai da equação diferencial, certo? Nós temos duas equações, né? Divergente de D é a densidade de cargas livres, né? Lembrando, né, aquele conceito, certo? E rotacional de E igual a zero, né? Essas são as equações que nós temos. A forma integral das equações é o fluxo elétrico igual a carga livre envolvida, tá? Lembrando que V é o volume que limita a superfície gaussiana, tá? E aqui a gente vai usar, por enquanto, a integral de volume dessa equação. Se o rotacional é zero, quer dizer que a integral de volume do rotacional também é, né? Certo? É dessas equações integrais que a gente vai derivar as condições de controle, ou seja, o que acontece numa interface entre meios diferentes, certo? A gente vai ver agora que aquelas coisas de superfície aparecem dessas integrações aí, né? Primeiro, a parte mais simples, né? Essa equação aqui, a gente vai fazer uma superfície fechada. Suponha que você tem a interface entre dois meios, 1 e 2. Né? Você pega aí uma superfície, um cilindrozinho, tá certo? Deixa eu pegar o vermelho, talvez dê para ver bem. Um cilindrozinho fechado. Em ambos os casos, né? Para as duas equações, tá certo? Esse cilindro tem uma superfície lateral, né? Tem uma normal, vamos dizer que a normal N vai de 1 para 2, tá certo? Né? Então, a partir de agora, quando você tem meios 1 e 2, N vai de 1 para 2. Ele é sempre dividido no sentido de 1 para 2. Você divide seu meio 1 e seu meio 2. Então, você bota N de 1 para 2. Se eu botasse 1 aqui em cima e 2 aqui embaixo, N é para baixo. Tá? Então, aqui você tem uma superfície com uma área diferencial ΔS, uma altura diferencial pequena, delta, né? Se eu calcular... olha, isso aqui é uma integral em volume, né? Existe um teorema da análise vetorial que diz que a integral de volume do rotacional, né? Deixa eu botar aqui separado, certo? Né? É igual à integral de superfície, é o análogo do teorema de Gauss, né? De ds vetorial o vetor. Né? V é o volume que limita sigma. É muito parecido com a lei de Gauss, né? A lei de Gauss seria um ponto aqui, certo? Né? Se E for qualquer vetor, não só o campo elétrico, aqui seria ds ponto aqui, certo? Esse é o análogo, né?
como mostra que essas operações são semelhantes, são duais, né? Rotacional e divergente. Tá? Então tem essa equação. Ou seja, para o caso do campo elétrico, o rotacional de E é zero, a integral do volume é zero, quer dizer que a integral de ds vetorial é igual a zero. A gente vai pegar então essa equação, integração de superfície, e calcular o limite, né, de quando essa altura vai para zero, daquela integral lá que a gente acabou de falar, certo? Essa aqui, né? Essa aqui. Certo? Então você tem limite de isso aqui, né? Igual a zero, né? E você tem a contribuição da tampa de cima, tá certo? Observe que na tampa superior, chamada de TS, né? O ds, né? Observe que isso aqui é muito pequeno, então a integral já é o próprio produto, certo? O ds é o próprio n delta S que está lá em cima, né? Na tampa inferior, o ds vai ser menos n delta S, certo? E na superfície lateral, o resultado da integração vai dar um vetor, né? Que tá certo? No plano tangente. Vou chamar de um vetor qualquer. Suponha que a integral na superfície lateral, tá certo? Seja um vetor resultante numa direção tangencial à interface, né? Então, direção T qualquer. Essa aqui é a tangente à interface, tá certo? Vou chamar de T. Tá? Então, suponha que a resultante da integral dê alguma coisa na direção T, né? Então, isso aqui vai ser limite de quando delta tende a zero, né? A contribuição do campo superior vai ser delta S, N vetorial E do lado 2. Então, do lado de cá, o campo elétrico vale é 2. Né? São meios distintos, certo? Do lado de cá, ele vale é 1. Né? Certo? Mais a contribuição da tampa inferior, que é menos delta SN, né? Vetorial é 1. Mais um resultado, tá certo? Deixa eu botar uma chave aqui. Que é um vetor na direção tangente à superfície, em alguma direção, não importa qual, tá certo? Vou chamar de T. Mas essa integração é proporcional a delta, tá? Que é a área, né? A área é proporcional a delta. Tá? Perímetro, mais ou menos, do cilindro, vezes delta. Então, isso aqui é mais um vetor, chamado de um K qualquer, tá certo? Vezes um delta, vezes um vetor tangente à superfície, né? Que é o resultado dessa integração lateral. Isso dá zero, né? Certo? Então, no limite em que delta tende a zero, isso aqui vai dar o quê? Zero, né? Proporcional a delta, certo? Então, sobra só essas integrais que não dependem de delta, né? Então, a conclusão qual é? Delta S sai, né? Então, esse aqui vai ser N vetorial é 2 igual a N vetorial é 1. Se você quiser, pode botar na forma clássica, né? N, produto vetorial com a diferença entre vetores, igual a zero. São 3 equações. Eu vou botar esse certo aqui para lembrar disso, tá certo? Tem 3 equações aí, né? Essa é a condição de contorno, que surge naturalmente da equação do rotacional. Né? Essa, a gente mostrou aqui uma condição de contorno vetorial, certo? Qual o significado dessa condição de contorno, né? Quer dizer que o vetor de diferença, calculado exatamente na interface em meios distintos, ele é paralelo a n, certo? Esse vetor aqui é paralelo a esse vetor aqui. Né? Então, o que quer dizer isso? Interface. Meio 1, meio 2. Aqui está o vetor normal, certo? Suponha que você calculando o E do lado 1, nesse ponto, ele seria um vetor, certo? Digamos, vou botar para cá, certo? Não quer dizer que o campo está entrando, não. Quer dizer que nesse ponto, o efeito elétrico é um efeito nesse sentido aqui, certo? Só está botando aqui mais ou menos o tamanho, dizendo o vigor, o tamanho relativo, a intensidade desse vetor, né? Digamos que é 1, tá certo? Então quer dizer que o E2 tem que ter uma extremidade tal que a diferença de E1 com E2 seja paralela a N, certo?
quer dizer o quê? Então, o E2 tem que, a sua extremidade terminar numa linha paralela a N. Sabe o que é a diferença, né? Suponho que é em qualquer lugar, certo? É claro que vai ser um valor bem definido, mas E2 pode estar para cá, por exemplo, certo? E2 menos E1 está assim, paralelo a N. Então, quer dizer isso, essa condição de controle, né? Os vetores de E1 e E2 têm que ter uma componente exponencial que é contínua. Ambos têm a mesma componente exponencial. Essa equação, no fundo, quer dizer, é uma afirmação que E tangencial do lado 1 é igual a E tangencial do lado 2. Né? Então, isso independente dos meios, certo? Inclusive meios condutores também, porque essa equação não é violada. A equação que o campo é irrotacional, que o campo é conservativo, um regime estático, né, digamos assim, também é satisfeito se você tem um meio condutor, né, envolvido. Certo? A gente já falou sobre isso antes, né? O campo potencial era contínuo, certo? Então agora só repetindo, não sei nem se eu derivei desse jeito, sabe? Contínuo contornado. Com esse jeito, foi? Com rotacional? Pronto, já tinha feito isso antes, né? Estamos repetindo porque está derivando da forma final das condições de contorno. Uma para o campo elétrico, derivada do rotacional de E, e agora uma para o vetor D, né? Certo? Se você agora faz o procedimento semelhante, né? Usa a equação fluxo elétrico, né? Com a carga livre envolvida, usa aquela superfície lá, né? Nós já fizemos isso também, né? Já fizemos isso também, né? Certo? Então, isso aqui, tá certo? Eu vou só reafirmar, né? N vai de 1 para 2, certo? Então, você teria aí, né, usando o cilindro gaussiano, tá certo? Você teria aquela condição que a gente já conhece. N escalar D2 menos D1, né? É igual a densidade superficial de carga livre, né? Essa é a questão que você tem que se lembrar. Se você tem meios isolantes envolvidos, não vai ter carga livre aparecendo no problema, certo? Só se você tiver um meio condutor e um meio dielétrico, um meio isolante. Mas quando você tem dois meios isolantes em contato, carga livre não existe. Né? Não tem carga livre. São neutros, digamos assim. Né? Você não vai ter carga livre. Né? Muito bem, mas tem mais uma terceira condição de contorno que eu quero falar aqui, que envolve ainda, né, o conceito de polarização, que é importante que reforce o conceito para entender bem, certo? Suponha que você tenha meios 1 e 2, né, distintos, certo? De um lado, o vetor polarização é P1, do outro lado ele é P2, tá? Deixa eu botar a cor original aqui. A equação que nós temos, a volumétrica, é qual? ρB, vou fazer o contrário, divergente de P, né? Ou assim, menos divergente de P igual a ρB. Essa é a equação que nós identificamos na última aula, que apareceu na densidade volumétrica, né? De cargas de polarização dada por essa expressão. E eu falei que P escalar N dava a carga de superfície, certo? Ok? Mas vamos ver agora, essa equação é a volumétrica, né? Olhem ela como sendo algo parecido com a forma diferencial da lei de Gauss, certo? Divergente de P igual a menos ρB. A forma integral disso, a partir do teorema de Gauss, é o fluxo de P, certo? Uma superfície fechada, é igual a carga ligada envolvida, né? Você integral de volume e ρB dV. Certo? Se eu usar o mesmo raciocínio que eu usei aqui para o caso, olhe para essa equação, certo? E a consequência dela foi essa, né? Com esse cilindro gaussiano. Olhe para essa equação aqui, né? E usando o mesmo raciocínio, vamos fazer um cilindro gaussiano, né? N vai de 1 para 2, certo? O que a gente vai concluir aqui? Eu vou concluir que N escalar P2 menos P1. No limite, isso aqui vai dar a densidade de carga superficial ligada vezes
A área, né? Isso aqui também vai dar... Isso aqui daria isso aqui no limite, ds, né? Isso aqui vai dar menos ds, ρbs, né? Tá? A integral daria isso, né? Esse ds aqui cancela, né? Então a condição de contorno é exatamente essa, certo? A descontinuidade na componente normal de P dá origem a uma densidade superficial de carga ligada. Tem esse sinal negativo aqui, certo? Então, aquilo que a gente falou antes, né? P escalar N é o resultado de um processo de integração, certo? Que dá a densidade superficial de carga ligada. E a gente acabou de mostrar o resultado do processo de integração que apareceu no OBS aqui, certo? Vamos ver se funciona com o que nós dissemos na última aula, né? A gente falou assim, ó, se eu tenho um meio material aqui qualquer, certo? Foi isso que eu fiz. E o fora é vácuo. A gente falou, ó, apareceu um termo na integral lá no potencial, dado por ρbs igual ao P desse material, escalar anormal para fora do material. Estão lembrados? Foi isso que a gente identificou. A carga de superfície, no meio polarizado em contato com o vácuo, é P escalar anormal para fora do material. Certo? Ele falou que isso não aparecia nas equações de Maxwell, só aparecia na integral, né? Então, vamos olhar para essa equação aqui e usar esse princípio aqui e ver se dá isso, certo? Aqui no meio 2 é o vácuo, P2 igual a 0, não tem polarização. Meio 1 é o meio cuja polarização é P. Então, se usar essa equação aqui, eu tenho N escalar P2, que é 0, né? Menos P1, que é P, igual a menos ρbs. Certo? Vou subir para cá. ρbs igual a P escalar anormal para fora do material, como deveria ser. Consequência da equação mais geral, que é essa daqui. A gente na última aula falou de um meio polarizado no vácuo. E agora estamos falando de dois meios polarizáveis, certo? Então, a equação a carga de superfície é uma coisa mais geral, né? É isso aqui, certo? Tá? O que é isso aqui, na realidade? Acho que eu posso apagar tudo aqui. Na verdade é isso. Imagine dois meios, certo? Isso aqui é um meio material mesmo, né? E esse outro aqui é um meio diferente, certo? Os dipósitos estão aqui polarizados, tá certo? De alguma forma. E termina a última carga, a carga residual que está separada nesse meio 2, certo? Ela está terminando. Deixa eu botar outras coisas aqui para a gente poder ver melhor esse negócio. Deixa eu ver aqui. Azul mais escuro aqui. Por exemplo, aqui termina a carga residual, tá certo? Do meio 2. Essa cargazinha positiva aqui, tá certo? Isso aqui é o resultado de uma separação de carga mais ou menos assim, mais ou menos, né? Ele terminou a última camada de pó está com a parte positiva toda do lado da superfície. Então, esse meio 2, ele dá uma, digamos, uma densidade superficial de carga ρbs2, né? Igual a P do lado 2, escalar o N para fora do meio 2, certo? Esqueça o meio 1, né? Dá P no meio 2, escalar o N para baixo, mas o N para baixo é menos N, certo? N sempre é de 1 para 2, né? Escalar menos N. Né? Por outro lado, o meio 1, né, os seus dipósitos estão terminando com resíduos, digamos, né, pode ser mais ou menos, não sei, depende do... Vou botar aqui mais de novo, certo? Né? Aqui você separou e ele se polarizou, os seus dipósitos estão aí, terminando aqui. A densidade superficial de carga verde aqui seria ρbs 1, P1, escalar o N para cima, certo? Para fora do material. Ora, a densidade de carga, isso aqui tudo está onde? Está numa superfície. A densidade superficial de carga total, ρbs, é a soma dos dois. Certo? Que dá menos P2 menos P1 escalar N, como deveria ser. Né? Só isso. É os resíduos, tá certo? Eles estão todos na mesma superfície. De um lado terminou um resíduo de cargas de um grupo de dipolos, terminou em cima. Do outro lado, outro resíduo. Então a condição de contorno está correta, é isso mesmo. É a soma dos efeitos. Certo?
Então, para ficar bem claro, como é que a questão da... Isso é simplesmente carga, né? Carga elétrica. Resíduo de carga elétrica que sobrou na superfície. Essa condição de contorno quer dizer isso. Tá? Então, bom, é isso aí, né? Vamos falar agora sobre alguns meios materiais, né? Alguns tipos, né, de meios materiais. Vou fazer alguns exemplos envolvendo pelo menos dois tipos de meios. A gente tem algumas situações. Um meio mais simples que existe é o meio chamado meio linear, né? Você descobre se o meio é linear vendo de que forma os dipolos reagem à aplicação do campo externo, né? Imagine, por exemplo, aí, certo? Aquele átomo simples em que a nuvem eletrônica forma uma esferazinha em torno do núcleo, certo? Né? Carga total do núcleo é Q, carga total da nuvem eletrônica é menos Q, certo? Aplica-se um campo, né? Como resultado da aplicação do campo, o que acontece? O centro de carga positivo se separa, né, do centro de carga negativa. Tá? E você forma efetivamente um dipolo, né, Q vezes a separação D. Um dipolo induzido, digamos assim, é P igual a QD. Tá? É fácil demonstrar que se isso aqui mantém-se uma esfera, certo? Né? Se você calcular qual é a distância em que a separação vai ocorrer, porque o campo externo ele empurra a carga positiva, certo? E essa carga estando residindo numa esfera de carga negativa, ela vai ser também puxada, né? Certo? Deixa eu botar ela aqui, né? Aqui é a densidade de carga negativa, né? Exerce um campo, tá certo? De atração sobre essa carga positiva, né? Esse campo varia linearmente com a distância, certo? O campo de uma esfera de carga uniformemente carregada aumenta com a distância até a superfície, depois cai com o inverso quadrado da distância. Tá? Então, o campo que essa carga negativa faz sobre a carga positiva é um campo que é proporcional, certo? A D. Né? Então, essa distância vai se equilibrar quando a força interna é igual à força externa. Né? Então, a força interna é proporcional a D, tá certo? K vezes D, né? E a força externa é Q vezes E. Né? Conclusão. D é proporcional a E. Né? Se você olhar para essa equação aqui, certo? Lembre-se, né? O campo de uma esfera de carga com densidade ρ0 é ρ0 R sobre 3 ε0. Tá? No caso aqui, o R é igual a D. Certo? Esse seria o campo ρ0D sobre 3 ε0. Né? E a força é Q vezes isso. Então, a sua constante K, no caso que a gente está falando aqui, K é igual a Q ρ0 sobre 3 ε0. Né? Onde ρ0 é a densidade Q sobre 4/3 de π a 3. Certo? Na verdade, menos isso aí, né? Bom, em modo, certo? Então, qual é a conclusão? Você aplicou um campo num sistema simples desse, a separação é proporcional ao campo. O dipolo induzido, ele tem um momento de dipolo proporcional ao campo aplicado. Né? Então, em meios simples desse tipo, o P é proporcional ao campo elétrico. Tá? Se você tem um grupo de dipolos, né, se você tem um material com N dipolos por unidade de volume, né, a polarização induzida, certo? É N vezes P, né, proporcional ao campo elétrico. Tá? Então, materiais simples têm essa relação. Você aplica um campo, separa o centro de carga, cria dipolos induzidos, cria uma polarização que é proporcional ao momento de dipolo, certo? Então, a polarização é proporcional ao campo elétrico. Se você retira o campo, o centro de carga volta a um estado normal e a separação de carga diminui, vai para zero, você não tem momento de dipolo induzido. Né? Então, se você fosse traçar uma curva, né? Se fosse experimentalmente observar, né? E plotar, certo?
digamos, você tem um material, uma placa de material, aplica um campo elétrico e observa a polarização induzida, né? Se o campo é zero, a polarização é zero. Se o campo aumenta, a polarização aumenta linearmente. É claro que se você aplicar um campo para arrombar mesmo, tá certo? Isso aqui vai arrebentar o material, né? E você vai entrar no regime aqui, quando o campo é muito intenso, né? Começa a ficar linear aqui, história até você ionizar, talvez, o material, né? Se o campo for muito intenso. Então, todo material tem um regime de linearidade, né? Campos moderados, o regime de operação linear, certo? Né? Então, meios lineares somente satisfazem as propriedades, né? P e E são linearmente relacionados, como exemplo, né? Uma coleção de átomos esferosimétricos, é um bom exemplo, né? Mas, no fundo, é isso aqui, né? P, numa dada direção, é epsilon zero, uma função, um parâmetro que caracteriza, né, a susceptibilidade do material à polarização pelo campo externo, né? Chama isso aqui de susceptibilidade elétrica, né? Como o nome diz, né? Quão susceptível ao material, né? E em meios... isso aqui é um meio linear, né? Se ele é isotrópico, isso aqui vale em qualquer direção, tá certo? Na iésima direção, né? Então, a gente vai comentar daqui a pouco, se o meio não for, né? Estou pensando uma coisa, falando outra. Isótopo não, isotrópico, né? Susceptibilidade elétrica, esse epsilon zero foi incluído aqui para fazer isso aqui um parâmetro adimensional, certo? É um número. E a polarização vai geralmente, né, se dar na direção do campo aplicado, né? Porque você viu que a carga positiva foi para lá, o momento de polo foi para lá, né? O campo foi para cá, mesma direção e sentido, certo? Então, o que é sempre é positivo, certo? O que é sempre maior que zero, né? Em meios convencionais, certo? Importante observar aqui, a susceptibilidade do material, tá certo? Explica, inclusive, as cores das coisas. Porque a susceptibilidade é uma coisa mais geral ainda, né? O epsilon do material, certo? Então, ele está falando de regime estático, né? Mas se você for aplicar campos que valem no tempo, né? Como é a função susceptibilidade do material, é quem vai determinar certas propriedades de alguns materiais. Porque alguns materiais refletem certas cores e absorvem outras cores, né? Porque são transparentes em certas faixas de frequência, certo? Isso tudo tem a ver com essa função susceptibilidade, e ela que explica a interação em geral de campos com a matéria, certo? Um material que reflete bastante, um material que deixa passar, assim por diante, em qualquer frequência, desde micro-ondas, certo? Até raio-x, né? Pode até falar em susceptibilidade, até perto de raio-x, visível, ultravioleta, etc. Então essa função é super importante, né? O epsilon do material. Ele está falando da parte elétrica. Tem a parte magnética também, né? Como os dipólos magnéticos reagem a um campo externo aplicado. Isso vai determinar muitas propriedades físicas de interação da radiação com materiais também. Então, essa função de susceptibilidade tem que se prestar atenção nela, certo? Tanto elétrica quanto magnética, porque ela vai dizer como os materiais respondem a um campo externo. E vai dizer muitas coisas, certo? A respeito de como a gente observa o material, né? O aspecto do material. Você falou aqui, perde a linearidade, né? Seu campo é muito forte. Isso não tem a ver com rigidez, né? É exatamente isso. Rompe, né? Você rompe, daí você passou do regime linear, né? Deixa de ser um meio isolado. Começa Mas, em resumo, né? Então, num material simples, né, linear, né? A gente está falando, então, aqui de um meio linear, né, e isotrópico, Li, certo? Então, o P em qualquer direção é uma função desse tipo, né? O peso é na mesma direção, certo? Então, independe da direção aplicada, a resposta é sempre a mesma, né? Certo? E se você... isso aqui, a relação vetorial seria P, né? Igual a epsilon zero, que é vezes zero, né? Então, nesses meios, a gente, usando a relação constitutiva, D igual a epsilon zero mais P, usando essa relação aqui, você obtém que D
Pode escrever direto. Epsilon 0, 1 mais que é, vezes 0. Isso aqui é a chamada permissividade elétrica do material, né? Que, em geral, é maior do que a do vácuo, né? Porque que é positivo, né? 1 mais que é maior do que 1. Né? Então, a permissividade do material é maior do que a do vácuo, material isolante convencional, a marca do vácuo. Certo? Esse conceito de permissividade é um pouco mais geral. Ele pode ser até aplicado para metais, se você quiser. Tá? Porque condutividade... Eu sei, mas se você quiser, você pode jogar isso também na permissividade. Então, olhando desse ponto de vista, e com frequências variáveis no tempo, tá certo? Com campos variantes no tempo, né? A permissividade do material de um metal é negativa. Tá? Exatamente por causa das cargas livres do material. Se você olhar a condutividade como sendo um mecanismo equivalente à permissividade e jogar tudo na função permissividade do material, você pode ver a permissividade de um metal como sendo um número negativo. Tá? Por isso que eu falei, isso aqui é isolante. Né? Então, quando você tem frequências, né, em metais, você pode olhar o metal como tendo uma permissividade. Você pega a condutividade, joga na permissividade, chama na permissividade efetiva, e essa permissividade, além de ser um número complexo, né, dependendo, né, no regime fasorial, ele também tem uma parte real negativa, né, que seria um análogo dessa permissividade que a gente está falando. Certo? Então, essa é a razão pela qual, se você joga radiação na ionosfera, ela volta, né, bate e volta, numa faixa de frequência. Porque lá tem um plasma que é parecido com metal, cuja permissividade é negativa, e isso faz com que a luz, a radiação seja refletida. Né? Exatamente por esse fato aí. Então, quando um epsilon de matéria negativa, se você olha, né, em termos de ondas eletromagnéticas, você bate no meio de epsilon negativo, ou seja, no metal, a tendência é voltar, porque tanto é que você vê a luz refletir no metal, né? Bate e volta, certo? Senão passava direto. Né? Então, essa é a razão, certo? Muito bem. Bom, esse é em meios materiais, a gente fala que o meio... Ou seja, as coisas ficam simples. Né? No meio simples, D igual a epsilon E. Né? Então, esses materiais são... a relação em DE é muito simples. Né? D e E, primeiro, são colineares e são conectados por essa relação. Se você quer resolver problemas de valor de fronteira em meios lineares e isotrópicos, né? Você tem o quê? Né? Rotacional de E igual a zero, consequentemente, é igual a menos gradiente de φ. Né? E a segunda equação é divergente de D igual a ρ. Daí você usa a relação no meio de elétrico, certo? Se você está no meio de permissividade de epsilon, né, você tem divergente de epsilon E igual a ρ, certo? Daí tem a última etapa. Se epsilon não variar com as coordenadas, então, se você tem um meio homogêneo, né, geralmente isso vai se verificar em meios cuja densidade da matéria é constante. Né? Você tem aqui muito denso, pouco denso aqui, você já tem um meio homogêneo. Certo? Então, a densidade de polos é constante. No fundo é isso que a gente quer falar. Em cada material é regular. Certo? Então, se o meio é homogêneo, né, então epsilon pode sair da derivada. Né, não tem derivada espacial. Certo? Então, você obtém uma equação do tipo divergente de E igual a ρ sobre epsilon. Né? É igual a menos gradiente de φ, você tem a equação de Poisson no meio homogêneo, né? Laplaciano de φ menos ρ sobre epsilon. Então, em meios homogêneos, todos os resultados que a gente obteve, né, anteriormente, você vai tirar o epsilon zero e botar o epsilon no lugar. Por exemplo, uma carga Q, né, no vácuo, né, e no meio, imersa no meio epsilon. Né? O campo elétrico vai ser o quê? Ele vai ser... né, divergente de E passa a ser isso aqui, né? Q sobre 4π epsilon R2, né? Bem homogêneo
permissividade Epsilon. Certo? Ora, como Epsilon é maior que Epsilon zero, o resultado aqui quer dizer simplesmente, e aqui também, né, essa equação, Epsilon ser maior que Epsilon zero, quer dizer que o efeito elétrico dessa carga é reduzido em relação ao caso que você observaria se essa carga estivesse no vácuo. Porque Epsilon sendo maior que Epsilon zero, né, e estando no denominador, né, isso aqui é menor do que Rho sobre Epsilon zero. Né? Então, a carga pontiforme no vácuo produz um campo elétrico. Uma carga pontiforme num tanque de água, tá certo? Produz um campo elétrico mais fraco. Né? Por quê, né? Por causa do campo, por causa da orientação do dipolo. Aqui está a carga. Os dipolos do meio fazem isso aqui, ó. Menos e mais, certo? Só fazer um desenho simples aqui. Menos e mais. Né? Menos e mais. E você tem essa coisa indo se alastrando, certo? Então você vai ter no fundo a carga aqui positiva, uma camadinha de cargas negativas aqui encostando, tá certo? Terminando aqui, né? E na parte mais externa do material, digamos aqui, o lado positivo dessas cargas vai estar aqui, certo? Esse é o resíduo de carga positiva do dielétrico, tá certo? Dos dipolos, né? Ora, existe um campo, então, que faz isso, né? Dessas cargas do material, né? Certo? E o campo total vai ser o campo dessa carga, mais o campo de reação, que está opondo-se, né, ao campo que estava aqui. Esse campo da carga sozinho, certo? Vamos tirar rapidamente aqui. Né? Certo. Essa é a razão do enfraquecimento. É a reação dos dipolos, cujos resíduos, né, ficam próximos às cargas livres, certo? Um resíduo de sinal oposto à carga livre, né? E o outro lado do resíduo é do mesmo sinal da carga livre. Então, esse campo de reação se opõe ao campo da carga livre. Né? Por isso fica mais fraco o campo aí dentro, certo? Então, veja, então, no meio, se você quer resolver a equação, certo? No meio linear, homogêneo e isotrópico, né, usando o nosso formalismo, é resolver a equação do Poisson, né, onde o epsilon sai e entra no lugar, certo? O epsilon zero sai e entra o epsilon no lugar. É simples o resultado. Se você quiser calcular todas as coisas que a gente calculou, se você botar um epsilon preenchendo todo o espaço, tudo vai acontecer saindo o epsilon zero das equações e entrando o epsilon. Né? Muito bem. Uma outra questão importante, tem muitos materiais que são interessantes exatamente pelo fato de não serem isotrópicos. Você não ter materiais isotrópicos, você pode fazer dispositivos interessantes, certo? Desde aqui no caso, principalmente no caso em que o campo é variante do tempo, certo? Você pode rodar polarização de luz, por exemplo, no material que é anisotrópico. Passar luz no material, sai com uma polarização rotacional. Né? Então, muitas coisas podem ser feitas, certo? Materiais desse tipo, né? Então, é importante te falar aqui. Se você tem um meio anisotrópico, né? Anisotropia quer dizer exatamente essa questão. A resposta numa direção não é a mesma que a resposta em outra direção. Né? Isso não é fácil, não é difícil de entender. Você tem, por exemplo, uma molécula cuja nuvem eletrônica, tá certo, seja alongada, talvez, certo? Que nem a molécula de CO2, né? Certo? Isso é a descrição que faz isso. Uma molécula. Pensa numa molécula, certo? Ora, se eu aplicar o campo aqui, eu causo uma distorção, certo? E induzo um tipo de momento de dipolo. Se eu aplicar aqui, exatamente pela própria estrutura da molécula, se espera que eu tenha uma distorção diferente. Né? Então a resposta nessa direção é diferente da resposta nessa. Se ela tem uma simetria cilíndrica, talvez se eu aplicar aqui, dê o mesmo resultado, tá certo? De aplicar em qualquer direção radial.
mas na direção axial não. Então tem respostas diferentes em direções diferentes. Então, o menos isotrópico é exatamente isso, né? E a coisa é muito mais complicada que isso. Você tem cristais, né? Que você tem as ligações iônicas, certo? Numa direção, tem uma certa simetria olhando assim, tem outra olhando para cá, certo? Você olha um grupo de átomos por aqui, mas olha outro grupo por outro lado. Então, se você aplicar um campo na direção, a resposta pode ser diferente de aplicar em outra. Então, em geral, né, uma equação, um meio que é anisotrópica, a polarização numa direção depende do campo aplicado em outras direções. Observe também que se eu aplicar um campo aqui, eu posso causar uma distorção aqui. Né? Certo? Eu posso distorcer também nessa direção. Então, eu posso influenciar o efeito, a polarização induzida em outras direções. Né? Então, você tem aí que polarização na direção X, por exemplo, né? Seria algo que depende, né, do campo aplicado em direções diferentes da X e dela também. Né? Você tem aqui um elemento vezes a X, certo? Mais um outro vezes a Y, né? Mais um outro vezes a Z. E equações semelhantes eu teria para PY e PZ. Ou seja, uma relação matricial, né, do tipo P, né, definindo isso aqui como sendo PX, PY, PZ, né? Certo? E se eu definir um vetor coluna, né, componentes é X, é Y e é Z, num dado sistema de coordenadas, né? Então eu tenho uma relação entre eles, uma relação do tipo P igual a epsilon zero, uma matriz 3x3, matriz de susceptibilidade elétrica, vezes zero, certo? Né? Essa matriz tem 9 elementos em princípio, mas apenas 6 são independentes. Só comentar rapidamente aqui, certo? Filho YY, né? Filho YZ. Um material que tem muitos materiais têm essas propriedades, né? Opa, isso aqui está errado. ZX, né? ZY e ZZ, certo? Se você usar o fato que o produto escalar de P com E pode ser calculado ou assim, certo? Né? Ora, e usando essa relação aqui, né? Em forma matricial, esse produto escalar tem que ser escrito... esses vetores são vetores de coluna, certo? Então, o produto escalar dos vetores tem que ser um vetor assim com um assim, né? Tem que ser o transposto de um vezes o outro, certo? Então, isso aqui vai ser P transposto vezes E, né? Igual a E transposto vezes P. Né? P igual a epsilon zero que vezes E. Né? Isso aqui vai dar... Epsilon zero vai sair, vai ficar aqui E vezes E, a transposta disso, vezes epsilon zero, se você quiser, certo? Igual a E transposto que vezes E, né? Certo? Vezes epsilon zero, né? Epsilon zero sai. O produto das transpostas a transposta do produto é o produto das transpostas invertidas. Essa aqui vai dar T, certo? Que é T vezes E, né? Igual a ET, que é vezes E, certo? E se eu juntar essas coisas, aqui vai dar ET, né? Que é transposta, menos que é. Isso igual a zero, qualquer que seja E, certo? Qualquer que seja E, né? Só pode ser se isso aqui for zero, certo? Então, a transposta de Q é a própria matriz, né? Quer dizer o quê, né? Q de J, certo? Igual
igual aqui de JI, né? Então você tem os elementos fora da diagonal, tá certo? São iguais. Isso só é verdade. Como eu falei para vocês, esse conceito é um conceito que vai também para campos variantes no tempo, tá certo? No regime permanente, né, uma frequência única, essa susceptibilidade pode ser complexa. Isso só vale para um meio sem perdas, rigorosamente, certo? Mas não tem esse conceito aqui ainda porque a gente está falando sobre meios isolantes no regime DC, certo? Então, não temos esse conceito. Então, a susceptibilidade elétrica é uma matriz, no caso anisotrópico, simétrica, né? Certo? Essa propriedade aí, né? Então, no meio anisotrópico, né, P igual, a relação é parecida, só que tem que ser uma relação matricial. D igual a ε0 é mais P, né? Então D pode ser escrito assim, né? Epsilon vezes E, com a mesma propriedade, né? Epsilon transposto igual a Epsilon, certo? Mesma relação, né? Onde o Epsilon é Epsilon 0, mesma relação. Matriz de identidade, ao invés de ser 1, certo? Matriz de identidade 3x3, mais que é. Né? Vocês facilmente podem chegar nesse resultado aí, pela razão que isso aqui tem aquela propriedade de simétrica, né? Elementos matriz simétrica, você tem também a mesma propriedade para o epsilon, certo? Então esse é um meio isotrópico e ele é linear, tá certo? Porque o efeito vai desaparecer se o E for para zero, né? Tá? Então ele é linear, né? É anisotrópico, tá? Porque a função P é a função linear das componentes de E, certo? Não tem E ao quadrado, né? Nem E ao cubo, nem nada. É X, é Y, é Z. Então nós temos meio linear, né? E anisotrópico, certo? E finalmente, outros meios interessantes, os meios não lineares, certo? Você tem aí meio não linear, né? A polarização do meio pode existir mesmo se você retirar o campo externo, né? Porque aí você tem um conjunto de polos permanentes que podem interagir entre si de forma intensa. Você aplica um campo, esses polos se orientam na direção do campo, né? Aquela história que eu falei anteriormente. E como eles interagem fortemente entre si, quando você retira o campo, eles se mantêm acoplados, num estado coletivo, né? Então, quer dizer que é igual a zero, mas P é diferente de zero. Então, não é meio linear, é um meio não linear. Então, meios que têm essa propriedade, os meios ferroelétricos têm essa propriedade, né? São os análogos dos meios ferromagnéticos, né? Se você olhasse para a curva de polarização de um meio desse, né? Um material usado em engenharia, o neobato de lítio, tem essa propriedade, por exemplo. Né? A rutila tem essa propriedade, que é um outro cristal. Sabe? Muitos materiais têm essa propriedade de serem ferroelétricos, né? Aplica-se um campo, né? Então, inicialmente, digamos que a história, esse material, os dipósitos estão desordenados, polarização líquida no material zero, né? Você aplica um campo, o material tende a responder linearmente, né? Mas chega um ponto que todos os dipósitos se orientam, tá certo? Então, o que o campo elétrico agora vai fazer após a orientação é aumentar a separação efetiva, digamos assim, entre os centros de carga, certo? Que é um efeito muito pequeno em relação à polarização que já existe. Os dipósitos permanentes são tão fortes que esse efeito residual de aumentar a separação de cargas é muito pequeno. Então, o que acontece é que, a partir de um certo ponto, quando todo mundo se orientou, tem um aumento muito lento, praticamente satura, né, a polarização do material, certo? Então, o material é claramente não linear, né? Você saturou, né? Todo mundo está orientado, você manteve esse estado. Se você faz isso, né, você tende a obter esse resultado aí. Se você voltar, certo? E retirar o campo, o que acontece é que esse material tende a não ir para zero. Por quê? Né? Porque há essa forte interação entre dipolos e você reverte o campo até zerar.
for o caso. Você cria esse laço aí de esterese, né? Então, um material com essas características, você não sabe quem é a polarização dado o campo elétrico. Se eu tenho um campo igual a E1, eu não sei quem é a polarização. Eu tenho essa solução aqui. Porque isso aqui não dá para ver direito. Deixa eu fazer um laço de esterese um pouco mais exagerado. Um pouco mais... Tá? Tem algo assim, certo? Né? Você começou por aqui, certo? Veio para cá, né? Depois voltou, você teve essa polarização residual, PR, né? Quer dizer isso, né? Campo zero, polarização diferente de zero, né? Então, o que quer dizer isso? Eu não sei quem é a polarização dado um campo qualquer. Dado esse valor de E, a solução pode ser essa, ou essa aqui. Tem 3 soluções. Tá? Eu só vou saber qual é a solução se eu souber quem era a polarização antes, tá certo? Né? Se eu souber antes, eu talvez possa saber quem é a polarização atual. Né? Então, esses sistemas têm memória, né? Eles podem reter informação, certo? Então, aí seria o caso maternal. É claro que quanto menor a esterese, ou seja, quanto mais próximas forem essas duas curvas, essa e essa aqui, essa incerteza é menor, certo? Então, você pode dizer que na média, mais ou menos, né? Tem aí algo assim, certo? Se a incerteza for pequena, né? Mais ou menos assim, né? Então, mais ou menos, você sabe no campo, a polarização é isso, a menos dessa incerteza ΔP aqui, certo? Dado um campo E qualquer, né? Você sabe que o P é um P médio, né? P barra, com incerteza ΔP. Se essa esterese for pequena, você sabe. Você pode simplificar com pequeno, certo? Mas materiais são claramente não lineares, né? Certo? E retém polarização. Né? Certo? Só para a gente tocar em algumas propriedades básicas. Né? Eu vou fazer alguns exemplos e começar a entender bem a diferença entre cargas livres e cargas ligadas, né? Certo? Vou fazer um exemplo simples aqui. Vou fazer um exemplo aqui. Que não está aqui, certo? Nas notas, né? Vou fazer um exemplo. Para poder entender bem, né? Suponha que você tem aí aquele exemplo simples. Eu vou fazer assim. Suponha que você tem uma superfície de carga. Material condutor, tá certo? De raio A. Pequeno isso aqui, peraí. Deixa eu fazer uma coisa um pouco maior aqui. Tem um material condutor, certo? 3, 4, né? 5. 2, 3, 4, 5, né? Por 5. 3, 4, 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 5, né? Uma esfera. Tá? Uma esfera condutora, né? De raio A. Isso é um condutor. E esse condutor tem uma carga aqui que está na superfície, né? Certo? Digamos que está o resíduo, está a carga todinha aqui desse condutor, certo? Bom, eu pego agora e coloco esse condutor dentro de um dielétrico. Certo? Como é que está o centro desse negócio? Está por aqui, né? Mas deixa eu primeiro fazer esse negócio aqui, depois eu... Deixa eu fazer um dielétrico aqui. Eu devia ter colocado esse condutor no centro mais fácil, né? Deixa eu botar ele aqui num lugar fácil. Aqui. Vou acender ele aqui, certo? Vamos botar ele dentro de um dielétrico, né? Só ficou assim. Deixa eu fazer isso aqui. Tá bom. Ok. Vamos botar ele dentro de um dielétrico, no centro, né? Vou aumentar aqui um pouco mais, certo? Fazer isso, né? Temos uma esfera perfeita para vocês aí, certo? Esse dielétrico aí tem raio B, né? Digamos.
B, né? Aqui o meio é permissividade epsilon, certo? E aqui é epsilon zero, certo? Eu vou calcular o campo dentro e fora do dielétrico de duas formas, usando a lei de Gauss, certo? E usando o princípio base de cargas efetivas, cargas equivalentes, certo? Eu vou precisar, talvez... vamos lá. Ora, se eu quiser usar a lei de Gauss aqui, eu tenho o fluxo elétrico, né? Vou pegar o DDS igual a carga livre envolvida, tá certo? Carga envolvida aqui é Q. Não existe sozinho essa carga livre nesse problema. Se eu calcular ou dentro ou fora do dielétrico, o resultado dá o mesmo. Porque isso aqui não aparece nenhum epsilon aqui nessa expressão, tá certo? Se eu pegar a superfície gaussiana aqui dentro ou aqui fora, o resultado é a mesma expressão. A expressão geral é a mesma, ou seja, D igual a Q sobre 4πr2 a R, né? Certo? Então o vetor desse fluxo elétrico é a mesma expressão, dentro ou fora. Ele varia com 1 sobre R2 e a expressão é a mesma. Se eu quisesse calcular o campo elétrico, aí eu tenho diferentes resultados, né? Dentro, a expressão é uma. E fora, certo? A expressão é outra, né? Você bota o epsilon zero no lugar, certo? A diferença é essa, né? Se você olhar para essa comunidade aqui, em R igual a isso aqui tem um valor, isso aqui tem outro. Tem uma descontinuidade, não é normal, certo? Né? Ou seja, aqui, imediatamente do lado de fora, o campo se torna mais forte, que passou a ser epsilon zero. Se você entrar bem na superfície, ele fica mais fraco, um fator aí, certo? Tá, como é que eu calcularia o campo usando o princípio de cargas equivalentes, certo? Observe que o P do lado de fora vale zero, certo? E o P do lado de dentro vale... Bom, tem que saber, né? P é D, né? Que é epsilon E, né? Epsilon 0 é epsilon é 1, né? Epsilon 0 é 1 mais P1, certo? Essa é a polarização dentro. Então, deixa eu ir para cá, certo? Então, a polarização aqui dentro vai ser P1 igual a epsilon menos epsilon 0 vezes E1, né? Essa é a polarização, certo? Então, se você olhar para a expressão para E1, vai dar epsilon menos epsilon 0, Q sobre 4π epsilon R2 a R. Certo? Né? O que eu quero dizer é o seguinte, eu posso calcular o meu campo dentro ou fora, certo? Usando as cargas equivalentes aqui, certo? Eu sei a polarização, sei as cargas equivalentes, né? A densidade volumétrica de carga de polarização dentro do material vale menos divergente de P1, certo? Né? Ora, quem é divergente disso aqui? Isso aqui só, se você for calcular, só tem a componente radial, divergente de P1 daria 1 sobre R2 TdR de R2 P radial, certo? P radial é dado por 1 sobre R2, derivado de R2 sobre R2, derivando constante, vai dar zero. Então, isso aqui dá zero. Não tem carga volumétrica de polarização, certo? Quem é a carga de superfície? OBS. Densidade superficial de carga de polarização. É P1 na superfície, escalar normal para fora do dielétrico, AR. Em R igual a A. Então é isso aqui em R igual a A, certo? Então OBS é Q epsilon menos epsilon 0
sobre 4π epsilon A2. Tá certo? Tá? Então, como é que esse problema pode ser modelado, então? Você tira o dielétrico e bota as cargas equivalentes no lugar. Certo? Você tem aí sua esfera interna, né? Certo? Sua esfera interna, uma esfera externa. Eu tirei o dielétrico, botei no lugar a carga que estava lá, tá certo? Carga livre, né? Tinha uma carga aqui, tá certo? Eu coloquei uma densidade superficial de carbonização. Eu fiz errado aqui, viu, pessoal? Isso aqui é R igual a A, né? Fiz aqui meio errado, né? A gente vai corrigir. Isso aqui, né? Eu estou calculando em dois lugares. Tem dois lugares aqui que eu estou calculando a carga de polarização, né? Um é R igual a A, tá certo? E a normal é menos a R, né? Certo? Então, P escalar N é P escalar menos a R. Né? Você vai ter um resultado aqui, ρBS A, né? E aqui, tá certo? Você vai ter uma densidade superficial de carga de polarização dada por ρBS B, né? O ρBSA é menos aquele que eu calculei lá em cima, porque eu botei a R, é menos, tá certo? É menos epsilon menos epsilon zero que sobre 4π epsilon está aqui em cima, né? Isso aqui. É menos isso, tá certo? Menos esse valor aqui. A2, né? Então aqui, suponha que esse seja positivo, tá? Então aqui está dizendo o quê? Epsilon é maior que epsilon zero. Isso aqui é negativo. Então você tem um resíduo de cargas negativas aqui, certo? Tá? Dado por ρBSA, né? Do lado de fora você tem o resíduo de cargas positivas, né? ρBSB igual a componente normal de P para fora do dielétrico, que é para cá, certo? Agora é escalar a R, né? Vai dar epsilon menos epsilon zero, que sobre 4π epsilon B ao quadrado. Certo? Então, o que foi que a gente fez aqui? A gente tirou o dielétrico, botou no lugar as cargas equivalentes. Coisa chata esse negócio. Está apitando. Olha aqui. Certo? Botou no lugar essas cargas equivalentes. Então, o dielétrico saiu e o sistema pode ser modelado agora por cargas equivalentes no vácuo. Esse foi o princípio que a gente falou na última aula. Então, é como se fosse vácuo aqui e uma camada de cargas negativas, de densidade superficial de carga, ρBSA, uma camada de cargas positivas de densidade superficial de carga, ρBSB, mais a carga original livre, tá certo? Se eu quiser calcular o campo em qualquer lugar, eu uso esse sistema de cargas. Por exemplo, usando a lei de Gauss aqui, esqueça o vetor D agora, né? A integral de epsilon zero é 1 escalar ds, né? É igual a carga livre mais a carga ligada na superfície de raio A, chamada de QBA, certo? Isso aqui vai dar E1 radial, certo? Vezes epsilon zero vezes 4πr2 igual a Q mais QBA. QBA é isso aqui vezes 4πa2, certo? QBA, carga B de bound, né, ligada na superfície real, vai ser ρBSA vezes 4πa2. Sai esse 4πa2 aqui, fica só, né, menos epsilon zero sobre epsilon Q. Tá? Do lado de fora, né, epsilon zero é 2 vezes 4πr2, é a carga livre, mais essa carga QBA, mais essa camada de cargas aqui do lado de fora, tá certo? Que dá mais 4πb2 vezes isso aqui, né? Que dá mais, tá certo? Epsilon menos epsilon zero, Q sobre epsilon. Observe que isso aqui, ó, cancela com isso. E dá só aqui, certo?
Então, do lado de fora, o campo vai dar E2 igual a Q sobre 4πε0 R2. Campo radial do lado de fora, tá? No vácuo. Do lado de dentro vai dar isso aqui. Vamos ver o que isso aqui vai dar, né? Isso aqui vai dar εq menos εq dá 0. ε0q sobre ε. Certo? ε0 cancela. Você tem aí o campo dentro. É 1 igual a Q sobre 4πε R2. Como a gente calculou antes, certo? Então, o enfraquecimento de campo é exatamente essas cargas residuais, né, que apareceram aqui. E eu estou calculando o campo de uma forma alternativa. Se eu soubesse essas cargas equivalentes, essas cargas ligadas equivalentes, o campo era para ser calculado como a soma dos campos, todos os efeitos. Né? Tá? Esse aqui é o campo que apareceu aqui dentro. Né? Certo? Deixa eu mostrar mais outro exemplo, certo? Envolvendo agora um meio não linear, né? Certo? A gente vai modelar isso por cargas equivalentes, certo? Espero que você tenha aí um meio ferroelétrico, né? Digamos que tem aí uma placa infinita, certo? ε0 aqui, certo? ε0 aqui. E aqui tem uma placa muito extensa, certo? Não precisa ser infinita, é extensa, né? Então que eu posso fazer algumas aproximações de simetria de translação. Essa placa está polarizada com o vetor de polarização constante. Ou seja, a gente criou esse estado de polarização, né? Externamente, pegou um campo elétrico externo, manteve de polarização alinhada, retirou o campo e aquela polarização residual sobrou e ficou aqui um campo, uma polarização nessa placa P0, certo? Daí eu pergunto a vocês, quem é o campo dentro e fora dessa placa? Né? Ora, vamos dizer que isso aqui seja o eixo Z, certo? Nós temos simetria de translação em X e Y, né? Olha, eu posso resolver esse problema usando cargas equivalentes. Né? Tá? Nessa superfície, bom, P é constante, né? Então, a densidade volumétrica de cargas ligadas é 0. Tá? Então, não tem ρB aqui, ρB igual a 0. Esse problema não tem carga livre, certo? Só tem carga ligada, representada pelo P. Que é a densidade especial de carga ligada nessa interface aqui? Vou chamar isso aqui de Z igual a D sobre 2, se vocês quiserem, certo? Isso aqui Z igual a menos D sobre 2, né? Certo? Então, ρBS, né? Chamar... aqui tem a densidade OBS, assim, OBS2, né? OBS2, tá certo? Igual a P escalar normal para fora do material, que é AZ. Lembre-se que P é constante, né? P é P0 AZ. Então isso aqui dá P0. E aqui embaixo você tem a densidade superficial de carga OBS1, que é igual a P escalar menos AZ, né? Que é para fora do material, dá menos P0. Tá? Então, essa placa no vácuo é equivalente a duas lâminas, né? No vácuo, certo? Uma lâmina com carga positiva, digamos que P0 positivo, né? Uma lâmina de cargas, um plano infinito de cargas positivas, né? Mais P0, né? Por metro quadrado, e uma lâmina de cargas negativas, uma superfície de cargas negativas, menos P0 por metro quadrado. O campo, tá certo? É a soma dos campos de dois planos de carga infinitos, certo? Ora, chamar isso aqui de plano 2 e plano 1, né? Esse plano 2 produz esse efeito aqui, é 2, certo? E o plano de baixo, vou mudar a cor aqui,
chamar de B, certo? O plano de baixo faz isso aqui, né? E1. E1, certo? Esse E1 aí, em módulo, o E2 e o E1 tem módulo, né? ρS sobre 2 ε0. Isso já foi calculado antes, né? O campo de plano de infinito de carga. O E2 em módulo é ρS, né? A densidade superficial de carga é P0 sobre 2 ε0. Né? Dos dois lados, né? E o E1 também, certo? Tudo em módulo, né? Então, se eu somar os dois campos nas várias regiões, eu tenho. Observe, né? E1, estou no verde aqui. E1 faz isso, certo? Aqui, né? Continua, né? Nessa região eles estão no mesmo sentido, aqui estão em sentidos opostos. Né? E na região de baixo, o E2 está para baixo, né? Certo? Esse efeito desse plano está sendo sentido do lado de cá também, né? Então, mesmo modo, subtrai dá zero, né? Ou seja, o campo total vai dar zero aqui, certo? Essa região, né? Vai dar a soma dos dois, P0 sobre 2 ε0 vezes 2 dá P0 sobre ε0. Aqui e para baixo, né? Vai desenhar daqui a pouco. E aqui é igual a zero. Certo? Ou seja, essa placa aqui, no fundo, né? Tem um campo, né? Para baixo, dado por E igual a P sobre ε0. Aqui fora o campo é zero. Aqui também. Né? Quem é o vetor densidade fluxo elétrico, né? Aqui dá zero, certo? Aqui também. Né? E aqui vai dar quanto? Zero. ε0 é mais P, né? ε0 dá isso aqui. Mais P, que está para cima, né? Esse vetor aqui, mais ε0 que está para baixo, dá zero. Tá? Então, D igual a zero em todo espaço. Então, essa situação em que D igual a zero, e é, nessa região do dielétrico, é diferente de zero. Né? No material. Tá? É para você ver a peculiaridade do meio não linear. Né? O D dá zero e o E não dá zero. Tá? Existe um campo, né, dos dipolos que termina aqui em cima, né? Porque o P está para cima, né? Então quer dizer que é assim que estão orientados os dipolos, né? Mais ou menos, tá? Então tem a camada negativa aqui, que sobrou, e a positiva aqui em cima. Certo? Bom, só para mostrar que essas coisas, na realidade, um dielétrico é o quê? São cargas que você efetivamente separa, né, de forma coletiva as cargas se aplicar um campo externo. Porque sobra um resíduo de carga de um lado, de uma parte do material, e sobra outro resíduo do outro lado. Mas dielétrico, no fundo, é isso, né? Enfraquecimento de campo, certo? Devido à polarização do material. Né? Certo? Acho que está bom por aí, né? A gente retorna só, porque muito provavelmente a viagem está certa. 14 a 18 vou viajar domingo. Então, só na primeira semana de janeiro, né? Eu faço uma comunicação, certo? Quinta-feira não, que eu estou viajando também. Hoje e amanhã. Então, eu vou passar para vocês material de condutividade, para vocês estudarem e fazerem a lista. Aquela quinta está para quando? 21. De quê? Certo, mas eu vou botar mais uma. Independente de ela ficar para janeiro, eu vou botar mais uma em paralelo, então. Não tem problema nenhum. O trabalho continua. Certo? É uma forma sem folga, não sabe disso. Então, aí tem que só que tem uma curiosidade, né? Que é o seguinte, que você tem um direto no meio, aí tem um certo valor de campo, né? Quando ele sai, ele pode ser uma velocidade maior. Peraí, repita, por favor. Você tem um dielétrico. Você tem um campo, vamos falar assim, sem movimento, né?
Campo elétrico. Tem um campo dentro do elétrico. Dentro de um elétrico, só. E aí quando você vai para o vácuo, por exemplo, ele é maior. Sim. Maior. É. É devido a essas cargas. Por causa exatamente isso. As cargas que se opõem ao que já tem. Porque os dipólitos se orientam, certo? E o efeito coletivo de dipolo é uma sobra de carga positiva de um lado e uma sobra negativa do outro. Porque a positiva foi empurrada pelo campo, certo? A negativa foi puxada. Se for mais lá, menos aqui. Esse mais menos faz o campo ao contrário. O campo de reação. É o externo mais o de reação, que é a que foi empurrada mais para cima e a negativa mais para baixo. Mas assim, também, que ele diminui o campo, né? Mas há um momento que ele está aqui, que passa a pensar que tem um campo, como assim, sobra. Né? Porque essa carga positiva produz um campo para cá e um campo positivo para lá. Então aumenta, certo? Então ela adicionou. Como se fosse somando. Certo? Mas é só separação de carga. Você observa que não é nada do outro mundo, é só separação de carga. O de elétrico é isso, na realidade. Assim, eu consigo, a partir da potencial, encontrar o campo, né? A partir da nossa. Mas encontrar o campo a partir da polarização, só com esse. A gente vai ver como é que faz. Não, a gente vai ver. Não. Para qualquer meio, a gente vai ver como é que é. Não linear também, certo? Vai ver como é que faz. Certo?